lá, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo. Estamos hoje no dia 52 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo. E mais uma vez, primeiramente, eu agradeço a Deus. Depois a você, em nome de Jesus, por estar aqui. Deus te abençoe grandemente você e sua família. Em nome de Cristo Jesus, você seja muitíssimo abençoado, em nome de Jesus. E vamos lá. Estamos no livro de Josué, capítulo 18. E agora a gente entra naquela parte, né, da divisão das terras. Já começou essa parte da divisão das terras, mas aqui está dando prosseguimento. E assim, é muito interessante porque assim como a genealogia, né? A gente tem lá várias palavras, tem lá várias cidades, tem lá vários nomes, mas a gente vai pular, né? Pra gente pegar as partes mais onde o texto, o Senhor está nos dando ali alguma instrução, nos dando alguma sabedoria, narrando ali a história. Então essas partes a gente vai dar uma andadinha mais rápido, digamos assim. E assim, amanhã, se Deus quiser, vai ser dia 53. Então aproveita e se inscreve aqui para amanhã você receber a notificação em nome de Jesus. E também curte aqui, porque assim, ó, o reino dos céus é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas justamente é sobre o próximo. Então é isso, vamos lá. Josué capítulo 18, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, a divisão do restante das terras. Do restante da terra. E vamos lá, versículo 1. Josué capítulo 18, versículo 1. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. Vocês lembram que Deus mandou Moisés armar a tenda do encontro? O local onde Deus ia vir ver o povo. O local onde Deus ia vir estar na presença do povo. O local onde uma vez por ano o sumo sacerdote, os descendentes de Arão, eles teriam que estar diante da presença do Senhor. E onde Deus ali se manifestaria. Então, ali, em Siló, eles armaram a tenda do encontro. E olha que coisa linda. A tenda, ela é um simbolismo da presença de Deus ali. Mas não apenas da presença de Deus, mas de nós buscando e servindo a Deus. Porque assim, a tenda, ela tem esses dois lados. Tanto de nós entregando a nossa adoração a Deus, quanto nós recebendo a nossa adoração, a adoração que nós damos a Deus, mas agora é que Deus nos dá. Ou seja, é um local, digamos assim, uma ponte de encontro, onde a comunidade de Israel encontra a Deus. Por isso que até hoje a gente vai para a igreja, a gente busca a Deus, a gente cultua a Deus. E inclusive, como diz Hebreus, não faça como alguns que se afastam da comunidade do Senhor, se afastam da casa de Deus. Pelo contrário, esteja sempre na casa do Senhor, esteja sempre no átrio do Senhor, esteja sempre onde a lei do Senhor é ensinada, a lei do Senhor é ministrada, a lei do Senhor é transmitida, é exposta. Então assim, você vê, ali onde eles chegaram, quando chegaram em Siló, ali eles armaram a tenda do encontro, justamente fazendo menção ao nome do Senhor, justamente fazendo honra ao Senhor, justamente honrando a presença de Deus ali. A terra foi dominada por eles, no caso pelos israelitas. Mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. E aí você vê, ainda faltavam 7 tribos. Deus ele falou que todas as tribos terão um pedaço de terra. Mas ainda faltavam 7. Ou seja, ainda não acabou. E aí, sobre isso aqui, o Senhor ele sempre deixa claro, a bênção do Senhor ela é completa. Ela não é uma bênção que se revela de forma partida, não é uma bênção que é dada de forma fragmentada, não é uma bênção que é dada de forma partilhada, de forma compactada, de forma cortada. Não, é uma bênção completa. É um Deus que ele faz a bênção e realiza exatamente tudo aquilo que ele falou. E assim, se a sua bênção você ainda não está vendo, você ainda não está vivendo a sua bênção completa, fique em paz. Fique em paz porque ainda não é o momento dela. E assim, no momento certo você vai viver e vai experimentar a sua bênção de forma completa. Por quê? Porque Deus não mente. Ele fala a verdade. Seja todo homem, pois mentiroso, para que só o Senhor seja verdadeiro. E ele deixa muito claro. Ele não volta com a palavra dele. Se ele falou que a bênção seria dada, se ele falou que a bênção seria entregue, se ele falou que a bênção dele seria manifesta, acabou, assim é. E assim, voltando. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Por que ele está sendo tão enfático assim? Até quando? Porque justamente Deus falou que ia dar.
Deus falou que a terra vai ser dada. Deus garantiu que a terra seria dada. Não é uma dúvida, não é uma sugestão, não é um talvez, não é um porquê. Não, é uma certeza. A terra vai ser dada. É uma garantia. Por que vocês estão negligenciando? Por que vocês ainda não estão com a terra? Por que vocês ainda não tomaram posse da terra? E justamente isso aí é para você também. Olha, Deus coloca coisas em nosso coração. E a gente sabe o caminho que a gente tem que andar. A gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas a gente não faz. Aí eu faço essa pergunta para você. Por que você ainda não fez? Por que você ainda não tomou a atitude que você tem que tomar? Por que você ainda não tomou a decisão que você tem que tomar? Por que você ainda não fez o que você tem que fazer? Por quê? Tá com medo? Se Deus é contigo, por que você vai ter medo? Se Deus é contigo, quem é que pode ser contrário a você? Se Deus garantiu que estaria e está com você, você vai ter medo de quê? Vamos seguir. Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la. Vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim. E eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês. Por que os levitas não vão receber nada? Lembra que Deus falou que Deus é a herança, que Deus é a herança dos levitas? Então, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Acabou. Gade, Ruben, a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Acabou. Olha, a maior herança quem estava carregando é justamente a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi tinha Deus como herança. Olha, qualquer bem material pode ser tirado, pode ser perdido, pode se desgastar. Mas, literalmente, quem é que pode tirar Deus? Quem é que pode arrancar Deus? Quem é que pode arrancar Deus de nós? Não tenham medo daqueles que podem ferir a carne, mas tenham medo daquele que pode mandar a carne, e temam aquele que pode mandar a carne viva para o próprio inferno. Temam a Deus. Olha, nada nem ninguém consegue tirar Deus de você. Se você quiser o Senhor. Nada nem ninguém consegue tirar Deus de dentro de você, se você buscar o Senhor. Deus nunca recusou ninguém. Você pode olhar de Gênesis e Apocalipse, você pode ler de Gênesis e Apocalipse, você não acha momento nenhum que Deus rejeitou alguém. Todos os momentos que alguém foi atrás de Deus, Deus se manifestou. Deus abriu os braços, Deus foi lá e deu um beijo, Deus foi lá e abraçou, Deus foi lá e fez, você que estava longe agora está perto, você agora faz parte de mim, você tem parte comigo. Deus não rejeita ninguém. Agora, nosso pecado, nossas falhas, nossa conduta nos leva para distante de Deus. E pelo fato de querermos viver no pecado, querermos viver no erro, querermos viver distante de Deus, aí sim, ele se afasta de nós. Que no caso somos nós que nos afastamos dele. Nós ficamos distante de Deus. Não Deus que se afastou de nós, mas nós que nos afastamos dele. Ou seja, sempre volte para Deus. Por quê? Porque a promessa dele é certa. A promessa dele é correta. Não volta. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu. Vão examinar a terra e façam a descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. E os homens partiram e percorreram a terra. Descreveram-na no rolo, cidade por cidade e em 7 partes, e retornaram a Josué, no acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. E aí você vê que coisa linda, né? Deus, ele fazia parte desse sorteio. Deus, ele sabia para qual cada parte é importante que cada tribo tenha. Olha, Deus, ele dá para cada um de nós atributos. Sejam atributos positivos, sejam atributos negativos. Todo mundo tem pontos negativos,
todo mundo tem pontos positivos. Isso, não existe ninguém que só tenha ponto negativo e não existe ninguém que só tenha ponto positivo. Não existe isso. E aí que tá. Deus, ele sabe exatamente aquilo que tem que ser fortalecido, tem que ser expandido, tem que ser agraciado em você, mas ele também sabe aquilo que tem que ser cortado, tem que ser tirado, tem que ser lixado, tem que ser arrancado de você. Por quê? Porque para toda virtude também há um mal. Deus, ele faz tudo na porção certa. Deus, ele faz tudo do jeito certo. E a intenção dele é fazer com que, justamente a médio e longo prazo, nós venhamos a ter a estatura de varão perfeito, a ter a estatura de Cristo, a ter a imagem de Jesus. Todos nós estamos caminhando para isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se você roubava, não roube mais. Se você furtava, não furte mais. Se você mentia, não minta mais. Se você pegava dinheiro emprestado e não pagava, não faça mais isso. Se você jurava e não cumpria a sua palavra, não faça mais isso. Olha, quem você era e o que você fazia, não faça mais. Sabe por quê? Porque maior é o Senhor. E nós estamos nos transformando em quem Ele é. Em quem Cristo é. Na sua imagem. Na imagem de Cristo. Então, assim, respeite a imagem de Cristo. Respeite o Senhor. Sejamos como Ele é. Venhamos a buscar o melhor. Venhamos a buscar estar cada vez melhor. Não para nós, mas para Deus. Por isso que todo pecado é cometido contra Deus. Por isso que quando pecamos, a gente não peca contra o nosso irmão. A gente peca contra Deus. Sabe por quê? Porque a imagem de Deus está em nós. Então, ó, Deus sabe exatamente aquilo que você tem que ser aperfeiçoado e em você tem que ser cortado. Por isso que Deus fez a divisão da terra dessa forma. Por isso que Deus fez o sorteio da divisão da terra, para que cada um tivesse o seu quinhão na medida do ideal, na medida correta, do jeito certo. As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. E aqui, de novo, a gente volta para aqueles nomes de cidades enfim, geografia, né? Vamos pular esse versículo 12, versículo 13. Vamos para o versículo 14. Da montanha que fica de fronte de Bet-Horon, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. E ó, isso aqui é bem interessante porque assim, ó, Deus, ele vai dando os lados, todos os lados, norte, sul, leste, oeste, para justamente mostrar, olha, a fronteira é até aqui. Para que no futuro não venha a haver uma confusão de fronteiras. Deus, ele faz questão de mostrar isso. Deus, ele faz questão de delimitar. E aí a gente vê outra coisa. Deus, ele respeita a propriedade privada. Deus respeita a propriedade privada do povo. Deus respeita a propriedade privada das tribos. Deus respeita a propriedade privada dos indivíduos. Assim como Deus falou, olha, não mudai o marco das propriedades, não mudai os marcos das suas casas, não mudai os marcos das suas tribos. Ele também diz aqui, ó, ele diz até onde vai cada local. Ele diz até onde vai o território de cada tribo. Nós estamos falando de um Deus organizado. Nós estamos falando de um Deus que de fato se importa com o patrimônio de cada um. E cuida, e zela. Vamos continuar, porque aqui continua, né? A fronteira sul, versículo 16, a fronteira descia até Sopé. Versículo 17, fazia então a curva para o norte. Versículo 18, prosseguia para a encosta do norte de Bet-Arabá. 19, fronteira sul. E agora ele estava falando, no caso, a fronteira oriental. No caso, ele está dando outra fronteira, né? Está dando todo o cenário. Olha, se você pegar depois o mapa, e o mapa de Israel, o mapa da antiga Canaã, e aí você ir desenhando essas fronteiras, você vai ver exatamente qual era o local de cada tribo. Qual era o espaço de cada tribo. Isso é muito legal. Porque justamente mostra a divisão que Deus fez. As tribos que tinham mais pessoas, Deus deu um território maior. E as tribos que tinham menos pessoas, Deus deu um território menor. Isso é muito legal. É um Deus que ele cuida da proporção, né? Ele cuida de forma proporcional de cada um.
Esses eram as fronteiras que demarcavam todos os lados da herança dos clãs de Benjamim. E aí agora vai falar de outro clã, de outra tribo. E aí tá dando todos os locais, né? Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Se você quiser ir lendo, pode ir pausando o vídeo aqui que você vai pegando. Vamos lá. Josué capítulo 19, versículo 1. As terras da tribo de Simeão. E aí de novo, né? Outra divisão de terra. Vamos continuar porque Jesus é bom. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão. Clã por clã, a herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam. E aqui vai dar de novo, né, as fronteiras. Berseba ou Seba, papapá. O número das cidades, que no caso aqui eram 13 cidades. Pá, e aí, né? Vamos lá, versículo 17. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terra do que precisava. E aí você vê, a gente vê aqui um Deus que ele cuida literalmente da proporção de cada um. Olha, é injusto quando aquele que não tem, ele é obrigado a dar tudo que ele tem. Mas ao mesmo tempo é injusto aquele que tem muito dar e para ele não significar nada. Deus ele é um Deus que ele cuida de cada um na proporção de cada um. Por exemplo, uma pessoa recebeu R$ 1, uma pessoa recebeu R$ 10, uma pessoa recebeu R$ 1.000, outra pessoa recebeu R$ 100.000. Certo? Deus, no caso dos dízimos, o dízimo é a 10ª parte. Ou seja, a 10ª parte de R$ 1 é 10 centavos. A 10ª parte de R$ 10 é R$ 1. A 10ª parte de R$ 100 é R$ 10. A 10ª parte de R$ 1.000 é R$ 100. A 10ª parte de R$ 100.000 é R$ 10.000. Ou seja, se você tem mais, monetariamente você vai dar mais. Mas percentualmente você vai dar igual aos seus irmãos. Deus ele pensa desse jeito. Ele quer sempre que você literalmente dê na medida que você tem a condição. Monetariamente pode ser mais, monetariamente pode ser menos. Olha, eu não tenho vergonha nenhuma, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, de falar para você. Eu já dizimei para honra e glória do nosso Senhor Cristo 1 centavo. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Não é para minha honra, não é para minha glória, nada disso não. Mas eu já dizimei um centavo. Por quê? Porque para honra e glória do nosso Senhor Cristo, Deus me deu, Deus me proveu, Deus deu para mim 10 centavos. Eu dizimei 1 centavo. Por que eu estou falando isso? Porque assim, a questão não é o valor monetário. Deus não está nem aí para o seu valor, Deus não está nem aí para o seu dinheiro, Deus não está nem aí para monetariamente quanto você está devolvendo a Ele. Isso não importa. Mas tem uma questão. O dízimo, ele funciona como um antídoto contra a ganância. Ele funciona como um antídoto contra a sua ambição. Não ambição no sentido de querer mais, melhorar, crescer, evoluir, não. Mas eu estou dizendo ambição no sentido de você dizer, isso é meu, eu que fiz, é por causa da minha força, é por causa da minha capacidade, é por causa do meu trabalho. Não, esqueça isso. Inclusive te digo, não só dizime, que o dízimo é obrigação. Não faça só isso, mas oferte também. Quanto você quiser. Por quê? Porque justamente o dízimo ele funciona como uma maneira de nós entendermos e nós comprovarmos e nós ofertarmos, apresentarmos o que Deus nos deu a Ele, devolvermos a Ele. Deus, ele deixa uma coisa muito clara. Ele é o dono de todas as coisas. Mas ele escolheu nos abençoar. O seu trabalho não é nada mais, nada menos. A sua fonte de renda, qual seja, não é nada mais, nada menos do que uma desculpa que Deus usa para poder te abençoar. Agora, aí que tá. Quando você empenha em algo, se for algo bom ou positivo, você vai ser abençoado. Não só financeiramente, eu estou dizendo de dinheiro. Eu estou dizendo em todas as áreas da sua vida. Mas quando você faz algo mal, mesmo que você ganhe muito dinheiro, aquilo só vai trazer maldição para você. Então, assim, Deus te abençoou em todas as áreas da sua vida. Você quer que você faz? Você oferta a Ele, você dizima, você devolve para Ele a porção dele. Lembra que das 12 tribos Deus pegou uma para Ele? A tribo de Levi? Então, da mesma maneira, nós devolvemos uma parte daquilo que oferimos naquele período e devolvemos ao Senhor. Agora aí que tá.
digamos assim, nesse exemplo que eu dei para honra e glória do nosso Jesus Cristo, um centavo não paga a conta, né? Mas um centavo, que para honra e glória do nosso Jesus Cristo eu dizimei ali, junto com mais outros centavos ou mais valores de outras pessoas, já começa a ser interessante, já começa a ser um montante que dá para, por exemplo, pagar o aluguel, pagar água, pagar luz, porque o local que a gente vive materialmente é pago. Ou você acha que a igreja vai lá e na hora de pagar a conta de luz, opa, vou orar aqui pela empresa de luz? Ou você acha que a água, lá a água que os irmãos bebem, a água que é usada no banheiro, a água que é usada na cozinha, isso tudo, vou aqui orar pelo pessoal da água e a água vai ser paga. Ou você acha que a conta de luz não é assim, é dinheiro. E nós, como cooperadores, nós, como representantes do reino de Deus, nós temos a obrigação de servirmos o lugar onde nós recebemos nosso alimento, onde nós somos cuidados, onde nós somos tratados, onde nós recebemos a palavra do Senhor. Olha, fique em paz. Inclusive, eu te deixo uma coisa muito clara para você. Deus, ele sabe exatamente o que você pode ou não fazer. Agora devolva o que é dele. Para que de fato você mostre para ele que, aquilo que está no seu coração é servir a ele. Com tudo que você tem. E vamos seguir por causa do horário. Mas só para finalizar essa parte, Deus, ele é um Deus que cuida de você proporcionalmente. Dentro da medida do que você precisa. Você pode não ter a melhor comida do mundo, mas fome, ele não deixa você passar. Você pode não ter o melhor, sei lá, a melhor roupa do mundo, mas ficar nu, ele não deixa você ficar. Você pode não ter o melhor celular do mundo, mas sem celular, ele não deixa você ficar. Por quê? Porque proporcionalmente ele está ali cuidando de você dentro da medida daquilo que você precisa. E aí que tá. Se Deus te deu mais, contribua. E se Deus te deu menos, contribua. Mas nunca deixe de maneira nenhuma de contribuir com o reino do Senhor. Por quê? Porque nós fazemos parte. E vamos seguir. As terras da tribo de Zebulon. E agora vai para outra tribo. E aí vai de novo para outras distribuições. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. E aí vamos pular aqui, por causa do horário. As terras da tribo de Issacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã, e seu território abrangia. E aí, de novo, territórios e limites e fronteiras e uma coisa linda. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. A serra da tribo de Azer. Na quinta vez, a sorte caiu para Azer. Clã por clã, seu território abrangia. E aí vai também um bocado de território, um bocado de cidade, um bocado de lugar interessante. Se você quiser ir lendo, pode ir pausando aqui e vai lendo. Vamos lá, as terras da tribo de Naphtali, na sexta vez, pronto, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. E aí fronteira também, nome de cidade. Se você quiser ir lendo, pode ir lendo aqui, vai pausando e vai lendo. Isso aqui é um trabalho bem interessante, se você quiser. Sério mesmo, se você quiser entender o contexto histórico, se você quiser entender o contexto geográfico, isso é maravilhoso. Porque essas cidades e esses contextos dá para mapear até aqui. Então dá para ver exatamente ali. Hoje ali, então a região ali que hoje é Haifa, ali tinha a tribo tal. E essa tribo tal, provavelmente, as cidades que tinham era essa. E aí você vai lá naquela região, você vê que ali tinha povoados com esses nomes. Assim, meu Deus! Que coisa incrível! E aí você vai procurando e aí você começa a descobrir que até hoje tem locais, tem cidades que seguem os mesmos nomes daqui. E aí você, meu Deus, que coisa incrível. Gente, diga-se de passagem, isso aqui tem mais ou menos 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Mas até hoje tem locais que seguem os mesmos nomes. Vamos seguir por causa do horário, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Isso aqui é um documento que prova que a palavra do Senhor, ela sempre foi usada ao longo da história como documento para poder atestar locais, atestar história, atestar pessoas, atestar reinos, atestar línguas, atestar povos, atestar várias coisas. E recentemente foi tirada. Mas assim, a palavra de Deus, ela é 100% fidedigna. Então, isso aqui é um documento que mostra, que prova Israel, a conquista de Israel, o trabalho de Israel e o esforço de Israel, e claro, a mão de Deus. E vamos seguir.
Aqui, no caso, cidade de Naphtali, povoados, tal, clã por clã. Terra da tribo de Dan. Graças a Deus, a 7ª vez, e agora acabou, né? Porque eram 7 tribos. Na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território de sua herança abrangia. E aí vai, vários territórios e tal. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lezem, conquistando-na. Passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezem e lhes deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades, com os seus povoados, foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a José, filho de Nun, uma herança no meio deles. Como o Senhor tinha ordenado, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. E aí você vê, olha, Deus ele cuida de todos. Você acha mesmo que ele ia esquecer, que Deus ia esquecer de cuidar de Josué, o obreiro do Senhor, o vaso do Senhor, aquele que Deus estava abençoando, aquele que Deus estava usando? Olha, Deus, ele vê o seu trabalho. Seu trabalho ele pode aparecer para as pessoas ou pode ser um trabalho oculto. Para Deus não importa nada. Mas ele sabe quem é você, ele conhece a sua necessidade. E Deus supre. Fique em paz. Pode ser que, aos seus olhos, pode ser que esteja demorando para você receber sua parte. Mas, ó, no tempo certo você vai receber, fique em paz. Porque Deus garantiu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs da tribo de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, a entrada tendo encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Josué capítulo 20. As cidades de refúgio. E vamos lá. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem a cidade de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção, ou seja, alguém que matar alguém, uma pessoa que matar outra sem intenção, entendeu? Alguém que matou outro sem intenção. E acidentalmente, tá vendo? Alguém que matou outro sem intenção e de forma acidentada, possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Por quê? Porque o assassino, aquele que tira a vida do outro a sangue frio, esse daí já tem que ser executado. É o que Deus fala na lei dele. É o que Deus fala lá em cima, que o assassino deve ser executado. Ponto. Agora, aquele que tira a vida do outro sem a intenção, esse deverá ser preso. Esse deverá ficar lá na cidade de refúgio, até o ano da morte do sumo sacerdote. Que quando pode ser, ninguém sabe. Pode ser que demore um ano, pode ser que demore um dia, pode ser que demore muito tempo. Mas ele vai ficar lá até o ano da morte do sumo sacerdote. Caso contrário, se ele sair, o vingador da vítima, ou seja, alguém, algum amigo, algum parente, alguém ali que gostava da pessoa que faleceu, ele pode vingar. E isso foi o que o Senhor estabeleceu. Vamos lá. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhes darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade. Tá vendo? Infelizmente, acontece uma pessoa tirar a vida do outro de forma acidentada. Acontece. E infelizmente isso acontece. E no caso, para essa situação, para essa circunstância, Deus está deixando claro, olha, quando isso acontecer, porque vai acontecer, vá para a cidade de refúgio e fique lá. E sem premeditação. Ou seja, alguém que tira a vida do outro acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Um acidente de fato. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Ou seja, se não, ele não ficar lá até cumprir essa parte, ele está errado. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separarão Quedes, na Galiléia, nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriat Arba,
que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designará Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção, você vê que Deus deixa bem claro isso, né? Prisão, cidade de refúgio, só é para quem matou sem intenção. Para assassino, para quem tira a vida de forma deliberada, para quem tira a vida do outro, assim, a sangue frio, esse deverá ser executado. É o que Deus fala na lei dele. Sem intenção. Poderá fugir para qualquer uma dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Josué capítulo 21. E vamos lá. Vamos correr por causa do horário. As cidades dos levitas. Os chefes das famílias dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar de Josué, filho de Nun, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar, e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram a sua própria herança às seguintes cidades com as pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas que eram descendentes do sacerdote Arão receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs da tribo de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 3 cidades dos clãs das tribos de Sacar, de Azé e Naphtali, da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 das cidades da tribo de Ruben, de Gad e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas passagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. O que aconteceu aqui? Todas as tribos tinham dado cidades para que ali os sacerdotes pudessem estar. Para que todas as cidades os sacerdotes pudessem estar. Para quê? Para que toda cidade pudesse ter, para que todas as tribos pudessem ter a presença de Deus ali também. Porque o sacerdote ele funciona justamente para isso, para poder trazer Deus para o local e para poder levar as preces do povo para Deus, fazer essa ligação. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades. E aí a gente vai entrar naquela mesma questão da genealogia, né? Foram dados descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas, os levitas, pois ele saiu, a primeira sorte. E aí vai, Kiriat Arba, que é Hebron. Versículo 13, os descendentes de Arão deram Hebron, a cidade de refúgio. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon. Todas as cidades dos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Vamos pular isso aqui, gente, porque é a mesma questão. Aqui no caso, Deus deixando claro que todas as tribos deram cidades para que os sacerdotes ali estivessem. Vamos pular por causa do horário, mas se você quiser ir lendo, pode ir lendo aqui. Pode ir pausando o vídeo e vai lendo aqui. Da tribo de Zebulon, papapá. Pronto. No total, as cidades levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma de todas as cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. E aí você vê, lembra a promessa? É a promessa que Deus fez? Então, a promessa, aqui ó. Eles receberam. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido. Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus prometeu, Deus realizou. Deus prometeu, Deus foi fiel para cumprir. E é o que eu falo para você. Deus prometeu que estaria contigo por toda a sua vida eternamente. Acabou, só confia nisso. É só o que importa. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos
pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. E aí você vê que coisa linda, né? Deus, ele faz com que até os nossos inimigos, eles venham a ser entregues em nossa mão, para que a gente venha ter paz. Deus, ele faz isso com a gente. Deus é o próprio Deus que dá a terra, e entenda a terra como várias coisas. Deus, ele dá, mas ele garante. Fique em paz, porque o que é seu está guardado. O que é seu é Deus quem guarda. O que é seu, claro que nós temos a responsabilidade de zelar, de cuidar, de manter aquilo. Mas é Deus quem garante. Fique em paz. Versículo 45. E assim, eu acho esse verso aqui, o verso 45, um dos versos muito lindos, que mostra a fidelidade de Deus. E mostra a certeza que Deus dá e garante que ele falou e cumpre. E assim é. Versículo 45. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel. Você vê, de todas as boas promessas que o Senhor fez, de todas as promessas que o Senhor deu, de tudo aquilo que o Senhor garantiu, de tudo aquilo que o Senhor profetizou, de tudo aquilo que o Senhor fez por herança, de tudo aquilo que o Senhor fez como garantia, de tudo aquilo que o Senhor disse que ia fazer, de todas as boas coisas, de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel. Isso quem falou foi Josué. Nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. De todas as garantias que Deus deu, nenhuma se falhou. De todas as promessas que Deus fez, nenhuma falhou. De tudo aquilo que Deus garantiu, nenhum falhou. Pelo contrário, todas se cumpriram. Olha, Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Deus, ele cumpre o que ele diz. Deus é verdadeiro. Deus é honesto. Deus é direito. E se Deus falou que é e acabou. Ah, mas eu não estou vendo. Não precisa você ver. Ah, mas eu não estou entendendo. Não precisa você entender. Ah, mas eu não estou sentindo. Não precisa você sentir. Só saiba de uma coisa. Deus prometeu, Deus garante. E aquilo que ele te prometeu, fique em paz, que é seu. Não tem como ninguém tirar. Ah, mas o inferno inteiro está se levantando. Ah, mas a terra inteira está se levantando. Ah, mas todo o principado, toda a potestade, todo o poder, todo o poderio, todos os homens estão se levantando, tá tudo se levantando contra. Mas Deus falou? Falou. Deus prometeu? Prometeu. Acabou. E digo, os seus opositores são bobos. Sabe por quê? Porque os seus opositores, eles entendem, eles sabem. Ou eles podem não entender, ou podem não saber. Mas aquilo que Deus te prometeu já está feito. Deus já garantiu. Acabou. É o que importa. E o que é que você vai fazer nesse tempo até você viver a sua promessa? Você vai continuar aqui, na presença dele, para honra e glória dele. Meditando na lei dele, orando a ele, de fato tendo relacionamento com Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e orando a ele. Sendo feliz e grato por quem ele é e por tudo que ele já te fez de maravilhoso. E por tudo que ele já nos fez de maravilhoso. É isso. Seguir a Cristo é isso. É meditar na lei dele e agradecer por quem ele é. Até o fim. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo. É isso. Deus te abençoe grandemente. Você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Primeiramente, agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por ter chegado até aqui. Em nome de Jesus. Graças a Deus, esse foi o nosso dia 52. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Se inscreve aqui para amanhã, dia 53, você receber a notificação em nome de Jesus. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre você, está chegando em você, mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas ele é sobre o próximo. Então, curte aqui para que você seja instrumento de Deus, para levar o reino de Deus para mais vidas, mais almas, mais famílias, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. É isso. Até amanhã, dia 53, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém.